tudo bem? Hoje é um dia de felicidade, um dia de alegria. Eu trouxe aqui a Márcia Aftermo. Eu já falei em vários lugares e alguém que me segue já deve saber que ela é uma artista plástica. Ela me ajudou a fazer esse baralho do cotidiano. Só para vocês saberem, durante muitas décadas eu joguei o baralho cigano e eu sempre tive o sonho, a vontade de ter um baralho que tivesse uma característica brasileira, mas que fosse regional e ao mesmo tempo, por ser regional, acabou se tornando universal. Então qualquer lugar de qualquer país, a pessoa que chegar no baralho do cotidiano vai conseguir entender, porque fala exatamente sobre o cotidiano. Então eu tive esse encontro maravilhoso com a Márcia Aftermo, que é uma artista plástica muito respeitada e que eu gosto muito. E ela no Canadá, eu no Brasil, a gente começou a conversar por telefone e espontaneamente a gente começou a criar isso. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, como você vai? Prazer estar aqui com você. Prazer é meu, que bom que você está no Brasil, passeando aqui. Sim. E a gente pode estar ao vivo, se falando, conversando. Então eu queria que você falasse, como é que foi para você me encontrar? Bom, a gente já se conhecia, éramos amigos e tal, mas assim, de repente, como é que foi fazer o baralho? Como é que não sei se a gente pensa igual, porque tem umas coisas tão mágicas na vida da gente. Sim, não é? É tão mágico que a gente acaba com uma visão às vezes um pouco diferente do outro. Então eu queria entender a tua visão. Eu acho que a gente conhece há muito tempo, a gente passou vários momentos juntos, diferentes na vida, mas a gente está sempre se encontrando, lá, a gente se encontra e tem a vida, passa os anos, a gente se encontra. Diálogos profundos. Nesse movimento, a gente vai seguindo. E assim, eu lembro o dia que a gente estava conversando, depois de muitos anos sem se ver, e você comentou que você estava querendo fazer um baralho só seu, e eu tinha tido uma experiência anterior com um outro tipo de, não era baralho, mas são cartas de visualização da ilha de Tats, onde eu moro, no Canadá. Então foi um trabalho que eu fiz com 3 pessoas, né? O Ian, que é um engenheiro, a Regina, que ela faz uns trabalhos holísticos, e eu como artista. Então foi minha primeira experiência com esse mundo invisível, porque para eu desenhar a energia das plantas, então foi uma abertura minha, que eu não sabia que eu tinha, e eu fui muito feliz desenhando as plantas da ilha, e a gente fez 21 cartas, então foi a minha primeira experiência. Aí a gente se encontrou, e eu sempre tive essa coisa de deixar um legado, né? Mas que legado que eu posso deixar com a arte? Né? Assim, é só um quadro para pendurar na parede, como é que... E eu fui pesquisar, e assim, quanto mais eu pesquisei, mais assim, esse universo foi se abrindo. É um universo não visível, mas que a vibração das cores da carta, os elementos, acabavam tocando as pessoas. Então eu ousei um pouco, às vezes, fazer algumas artes que eu chamo de intuitiva, e eu só sei que é intuitiva quando eu olho, eu pergunto quem fez isso. E esse momento que eu te encontrei, que você comentou, e eu falei para você, posso tentar? E você falou, pode, né? Então, assim, eu fiz a primeira do cavalo, um cavalo azul, e eu lembro que eu estava pintando, e falei assim, nossa, por que eu estou fazendo um cavalo azul? Né? E deixa eu só um parênteses. Foi a carta número 1, né? Só um parênteses. Quando ela falou, posso tentar? Eu fiquei apaixonado porque era exatamente o que eu queria. Na verdade, eu já estava meio que seduzindo. Aí, qual foi a coisa? Eu peguei a primeira carta do baralho cigano, mandei para ela a foto e eu gravei um áudio. Né? Esse áudio, eu falava todas as sensações. Então, assim, se eu gravar 50 áudios, eu vou conseguir falar 50 formas diferentes sobre aquele baralho, porque ele é uma coisa que eu queria te falar. Além de tudo, você com o seu trabalho artístico e com o seu desenho e com a sua criatividade, você trouxe uma multiplicidade para o baralho que ele não tinha antes, a começar pela carta 1. Né? Eu não tinha selecionado ela, mas eu vou pegar aqui para você colocar, para as pessoas entenderem. Segura aqui. No original, ele era só um homem num cavalo e ele vinha, pulava uma cerca. E ela não tinha visto as outras cartas ainda, a 2, a 3, a 4. Sem perceber, sem saber,
ela acabou colocando vários efeitos da outra carta de uma forma intuitiva. Não sei se eu te falei sobre isso. Na época eu me lembro, porque como que eu recebi a informação do Ariel com áudio, porque eu estava no Canadá, ele aqui. E assim, eu não quero pesquisar na internet o que é a primeira carta do baralho cigano, né? Uhum. E eu não quero saber o que vem depois e deixa acontecer. Então eu fiz essa carta. Mas quando eu comecei a fazer o cavalo azul, com essa crina dourada, tudo, eu falei, nossa, por que será o azul, né? Então a toda o briefing que ele me passava, eu escrevia o meu sentimento, a minha visão de artista, né? Então a gente tem aqui duas visões, né? A sua como tarólogo? Como tarólogo e a minha como artista. Então eu coloquei aqui o cavalo, ele é azul, da cor do céu, do infinito do céu, né? Ele se mistura com o azul do fundo. Então parece que ele é feito com essa imensidão e ele tem os tons dourado, que para mim o dourado traz uma realeza, traz uma coisa assim de valor. E ele também, ele tem aqui, não sei se dá para ver, ele tem como se fosse um lenço que ali ele está levando informação. Então é como tem as bandeiras. Eu sou budista tibetana, então para mim aquelas bandeirinhas de oração no templo levam essa energia das orações para milhões de quilômetros, para o mundo, para o universo. Então eu imaginei ele aqui, seguro de si mesmo, nesse cavalo, levando essa informação no vento, e o cavalo ele está indo em 4 direções. Foi aí que o Ariel me disse, poxa, você colocou as direções que vão vir nas outras cartas nessa aqui. Exatamente, presta um pouquinho. Mas também, além disso, dá para ter um mundo. Uma vez eu estava atendendo uma pessoa e ela veio de uma seca do Nordeste, de muita pobreza, e foi um cara que venceu na vida aqui em São Paulo, né? Aí eu foquei nesse espaço aqui e comecei intuitivamente a falar para ele intuitivamente, você passou por isso, porque tem aí o deserto, entendi. E eu fui fazendo a leitura e ouvindo a voz do baralho. Então, quando você aprende o baralho, você aprende a técnica. Quando você conversa com o baralho, você escuta a alma. Então, é sobre isso. Então, esse teu trabalho, principalmente nessa carta, ele me trouxe muitos lugares. Né? E é engraçado porque você falou 4, e 1, 2, 3, 4. Norte, sul, leste, oeste. Sim. O fogo, a terra, a água e o ar. Então, e o 4 no baralho é a carta da casa, que quer dizer estrutura. Então isso já me trouxe uma estrutura de leitura muito importante. Por quê? Porque o cavaleiro é aquele que vai fazer um movimento pro consulente. Sim. Tá? É essa carta, vamos lá. Tá. Eu quero falar sobre outras cartas para que as pessoas possam entender. Deixa eu pegar a carta de baixo. Eu vou pegar uma carta mais pesada agora, porque todo mundo tem medo e tal. E outro dia uma pessoa olhou para essa carta e falou, nossa, mas como é linda. Eu fiquei fascinado, foi a primeira pessoa que disse que a carta do caixão é linda. Vamos lá. Bom, olha, eu vou colocar um pouco dos meus medos, dos meus medos, o medo da morte. Então, quando o Ariel me passou o áudio sobre essa carta, falava da transformação, tudo mais, daí eu pensei, tá ok, como é que eu vou fazer, porque eu não me vejo, não vejo assim, como eu vou morrer, ainda mais me colocar num caixão, que vão fechar, eu acho que eu vou pedir para deixar o caixão aberto, né? Sério, assim, foi uma fobia, quando eu vi, eu falei, como eu vou desenhar isso? E aí eu imaginei, hoje a gente fala muito de mudança da linha do tempo, né? Vivendo nesse nosso tempo aqui. Então eu pensei assim, o que eu posso fazer para me sentir à vontade no caixão, né? E aí eu imaginei o seguinte, eu pensei assim, as cores que eu amo também, né? O violeta, a cor da transformação, e da libélula também, do significado da libélula também tem a ver com transformação. Então eu fiz assim um lindo, de fundo, uma linda seda com essas libélulas, né? Porque eu gosto da beleza também, gosto de decoração e tudo mais. Aí eu coloquei isso. Claro que eu deixei a tampa do caixão aberta,
Mas assim, para mim foi assim, não só um alívio de uma claustrofobia, mas foi um alívio de saber assim que é só é um portal de passagem o caixão, né? A morte é só um portal, a gente passa, continua a nossa vida e a gente só muda de energia, seja lá, cada um pode chamar do que for, né? Então, para mim é um portal aberto, não é uma coisa claustrofóbica, fechada, não é uma finitude, né? Um contínuo espiritual, um contínuo mental, né? Não cessa aqui. Então eu deixei o caixãozinho aberto e dentro são florzinhas de jasmim, porque o jasmim, para mim, eu estava lendo sobre a história de Cristo e me parece que por onde ele passava tinha o perfume de jasmim. E eu imagino Cristo como uma coisa, uma energia elevada do amor. Então, eu falei, por que não, né? Esse ritual, né? E aí eu coloquei esses jasmins, né? Então eu sentia quando eu estava pintando um perfume, o aroma, como é que era se sentir à vontade, em paz, dentro desse lugar aqui. Perfeito. Olha, para mim, enquanto tarólogo, essa carta, ela trouxe uma leveza, uma delicadeza para ela, foi a primeira coisa que eu observei. Então, muitas vezes, eu me vejo na condição de falar para o consulente para ele se preparar pela morte do pai, da mãe ou de alguma pessoa. Mas essa carta, ela trouxe uma leveza. Quando você olha para esse espaço aqui, você vê exatamente essa conexão que ela estava falando, que não existe a morte, existe a passagem. Então, conforme a carta que tiver logo em seguida, e se for uma carta muito positiva, eu consigo falar para as pessoas. Muitas pessoas me procuram para saber se o pai está bem, se a mãe está bem no plano espiritual. E essa carta, ela mostra como que tá. Então, as cartas seguintes vão dizer, mas de uma certa forma, essa carta, ela é libertadora, porque quando o caixão não fica fechado, significa que não fechou nada. A pessoa só transcendeu ali, só tem uma matéria. O que está indo embora é o espírito. E é exatamente o que isso representa no meu olhar. O espírito sendo iluminado para fazer a sua passagem e o seu caminho. Por isso a luz, né? Porque existem as nuvens em volta, mas tem uma abertura de luz, que eu chamo de uma luz divina, né? Que são esses raios, bem na abertura do caixão. Exatamente. E por outro lado, quando a gente vai fazer a jogada e a pessoa está muito presa em alguma coisa, eu também consigo usar essa carta para falar, olha, você precisa fechar algumas coisas que estão abertas no seu coração. Então tem esse sentido. Então, quando a pessoa está passando por um processo que ela precisa fechar uma série de coisas, por exemplo, terminar um casamento, né? Seu casamento já morreu. O que você está fazendo dentro dele? Um exemplo. O que você reclama do emprego? Por que você continua nele? Por que você não procura outro? É como se você está numa situação fechada. Exatamente. Né? Por que você não sai, né? Exatamente. E aí, mas dependendo da carta, por exemplo, se o caixão estiver junto com o rato, significa que ela não está lidando bem com essa transformação, que a gente não vai chamar de morte. Né? Então, o caixão, só para as pessoas entenderem a importância do caixão, não é só sobre morte, não é só sobre passagem. Existe morte em vida, né? Com certeza. A morte do trabalho, a morte do emprego. Eu lembro de um consulente meu, que ele era um homem muito bem sucedido. Um dia ele foi demitido do emprego que ele amava, e ele achava que ele nunca ia ser. E ele teve uma crise profunda, ele levou mais de 10 anos para se recuperar. Nossa, é bom falar sobre isso, né? Porque a gente fala tanto da morte de situações, morte física, mas tem uma morte sobre os nossos pensamentos, os nossos desejos, né? Então, a gente pensa algo sobre, e assim, isso não acontece. Então, a gente tem que... E nos meus atendimentos com ele, Márcia, eu usava essa carta para entender a evolução, as coisas que eu passava para ele, os exercícios que eu ensinava, além dele estar fazendo terapia também. Você entende? Ótimo. Porque eu lembro que um dia a esposa dele me mandou uma mensagem acho que foi no Instagram ou no Face, não sei, pedindo para mim se eu podia conversar com ela, porque ela não sabia mais lidar com essa situação.
É o desconforto que a gente falou um É, pouco antes do nosso... porque o marido estava muito triste, ela temia. E foi muito interessante porque a minha conversa com ela me ajudou muito ela a lidar com o marido. Você entende? Então, essa carta, porque as pessoas olham para o caixão, olham para as cartas mais pesadas, elas não conseguem Elas ver não querem nem fazer... que elas, não querem nem ver a é, carta. tem gente que faz assim, nossa, eu vou morrer. Primeira Sabe? coisa. Eu falo, não, Não, calma, vamos com calma. Né? Então, o às vezes a caixão morte do ego também, né, Ariel? a morte do ego. Olha, é uma carta, gente, que a gente poderia falar sobre, Horas. né? Você em casa que está nos ouvindo, você pode pensar sobre a morte, mas não só sobre a morte física, sobre a morte que você precisa fazer. Eu penso o seguinte, quando você mora numa casa e você muda, você morreu ali e nasceu aqui. Sim. É sempre essa mudança, né? Que a gente tem que... Vamos pegar outra carta? Eu quero pegar da cegonha agora, que é o contrário da morte, né? Sim, boa. Que é o contrário da morte. Eu tô louco pra te ouvir. Deixa eu relembrar. Bom, assim, todo mundo acho que faz essa analogia da cegonha com os bebês, né? Então, o Ariel passou para mim esse conceito, né, do que traz essa cegonha, né, na vida da pessoa. E para mim, essa cegonha nesse lago, assim, significa que me veio na cabeça assim, que ela voa, eu imaginei como eu, cegonha, né? Eu falei assim, nossa, o que eu espero, né? O que eu estou levando? Então, estou levando uma vida nova não só física, mas novos pensamentos, novos horizontes, né? Então, ela só pousa num ambiente onde tem abertura, amor, empatia, porque só assim ela consegue realizar o que ela veio para fazer, que é levar esse bebê, levar essa vida nova, levar essa abertura para as pessoas que estão nesse... Aqui é um lago, né? Para esse lago fértil de amorosidade. É assim que a semente cresce, né? E eu acho muito legal. E essa mistura do céu e da água dá essa impressão que também são nuvens. Sabe? Porque nos contos de fada, a cegonha que vem trazer o bebê. Isso é uma simbologia. Mas ela não traz só o bebê, ela traz muitos sonhos. Tudo. E eu acho que um outro elemento que acabou acontecendo, porque a gente, como artista, acaba procurando uma identidade, né, no trabalho. Uma identidade do artista ou até uma identidade visual. Nesse caso, todas as cartas vocês vão perceber que tem esse anel, esse círculo, porque o círculo tem um significado muito forte, né, de ciclos da vida. A esfera também traz o universo dentro do universo. Então aqui a gente tem sempre, em todas as cartas, a gente vai encontrar o universo onde as coisas acontecem dentro de um background, de um outro universo infinito, né? Tipo finito dentro do infinito nas cartas. Perfeito. O que você tem agora, eu estou curiosa para saber. No campo do jogo, né? Eu sempre marco os filhos do consulente. Então, se chega um cliente para mim, ele é casado, ele tem filhos, esses vão ser os filhos, tá? E aí, normalmente um pai quer saber de um filho, a mãe quer saber do filho, e essa carta vai mostrar os filhos que ele tem e a origem. E é também a novidade. Por exemplo, se uma mulher me procura e eu vejo que ela conheceu um rapaz para se relacionar, e essa carta estiver ao lado do rapaz, eu posso dizer para ela, e normalmente é 99% de certeza, esse rapaz é mais jovem que você? Ela vai dizer sim, porque ela também representa o novo, o adolescente, a juventude, a novidade. Eu também chamo essa carta de a novidade, porque o que é a cegonha? É algo que vem. Então a cegonha pode ser um filho, a cegonha pode ser um jovem, a cegonha pode ser a novidade, a cegonha pode ser um crescimento, mas também pode ser uma gravidez. Sim, então, se isso aparece ao lado da mulher, e dependendo da idade dela, dependendo da condição dela, pode representar uma gravidez. Né? Eu lembro que uma pessoa da minha família, essa carta saía muito. E eu falava de gravidez, ela dizia não, 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 e tal. Por fim ela estava grávida.
E ela não sabia ainda. Então, esta carta, ela representa o novo. Por exemplo, se ela sai na carta dos negócios, significa que os negócios vão se renovar, né? Uma vez eu vi, o rapaz perguntou para mim, o que eu faço para minha empresa melhorar? Eu falei, coloca gente jovem. E ele colocou e trouxe uma sobrevida para a empresa. Sim, Então, essa carta, ela tem toda a delicadeza que a Márcia falou, toda essa criatividade, e quando a gente está jogando, a gente consegue ver muitos mundos aqui, e dependendo das conexões que ela vai fazer com as outras cartas. Tá? Então, certo. esta é a carta da novidade, é a carta da cegonha, da criatividade, e é a carta que fala do renascimento das coisas também, né? Lindo. Porque é o novo. Sim, Quando ela aparece perto de uma mulher que se divorciou, significa que ela. Porque toda mulher que eu atendo que se divorciou, depois que passou o choro, ela corta o cabelo, ela muda a idade sim. e ela quer ser feliz. Você sabe que Outro dia eu perguntei pra uma, eu falei, quando que você vai cortar o cabelo? e outra coisa me lembro agora, porque mesmo nesse lago tem essa flor de lótus, né? Sim, E o lótus, todo mundo é o sabe o renascimento. significado do renascimento, que vem do lodo, né? E cresce Sim, e floresce, que é tá aqui. esse ambiente propício, né, para Perfeito. renovação. Vamos lá. Então, Vamos ver a carta você que dá dos o... peixes. Deixa eu me lembrar. Bom, Olha que coisa mais então, bonita. nessa carta a gente continua sempre com um elemento, né, com o universo do fundo do mar, dentro do universo azul infinito. E aqui tem assim, eu pensei, Ariel, você podia primeiro, acho que nesse caso, explicar Sim. o porquê que é, porque aí eu puxo um link Perfeito. com o A desenho. carta, os peixes significa fartura, significa prosperidade, multiplicação, prosperidade. A água é o elemento que rege as emoções. Então eu sempre vejo essa carta como prosperidade e fartura. Quando as pessoas estão numa situação financeira delicada e aparece essa carta, eu digo, vai ter alguma fartura na tua Sim, vida, algum movimento. E você vê que tem peixes indo e voltando. E aqui você vê vários elementos de vida. O azul, o azul, as estrelas, significa o sonho que as pessoas têm, a ambição que as pessoas têm para os seus desejos. Então, o peixe, ele é uma carta de fartura, de prosperidade, de alimento. Por exemplo, se ela tiver na carta, a pessoa vai montar um negócio e aparece essa carta, eu digo, você tem tudo para prosperar. Então, os peixes significa a fartura, a colheita das coisas positivas. agora, então, aqui, nesse caso do círculo que eu mencionei, na minha perspectiva, Sim, era tipo uma lupa, né, que aumenta todo perfeito. né, o que a Ariel falou da prosperidade e tudo mais. E tem detalhes que parecem muito simples, que são essas gotinhas de oxigênio, né, que ele solta. Então isso é o que movimenta, né, o universo, porque não tem como ter prosperidade sem movimento, é uma coisa, e a água traz disso. Então eu coloquei muito movimento aqui nas ondas, mesmo passando por essa lupa, e assim você pode dizer que eles estão passando um movimento contínuo. Então, na minha visão, era assim, não existe fartura, não existe nada sem um movimento, sem você colocar o foco como aluno e ampliar, né, o seu desejo, porque isso mostra assim, que tem que ter movimento, tem que ter um movimento contínuo, né, de mexer no universo, né, E da própria prosperidade da terra, né? prosperidade da Terra. Quando às vezes eu pergunto sobre o Brasil, sobre o Estado, e aparece essa carta, eu fico sempre muito feliz, porque ela indica prosperidade e Sim, também indica movimento, exato. né? E a água Importante é o movimento não só material, mas ele é um movimento emocional também. sim, Então, dependendo do que ela está acompanhada, ela pode crescer no seu movimento. Eu acho interessante aqui, por exemplo, quando eu estou jogando, esses peixinhos aqui menorzinhos, e o meu olhar vai para esse foco, eu sempre falo, olha, mas vai crescer muito, tá? sim, Porque eu vejo os que já estão crescidos e vejo os que têm uma. E quando o meu olhar vai naquele pedaço,
É aquele pedaço que eu me foco. Entendi. Porque quando eu leio, as pessoas assim, você tá olhando o quê? Eu fico olhando. Eu tô com o baralho todo montado, a pessoa falando, eu escuto e fico olhando e viajando nesse Interessante. Sabe que processo. uma coisa que a gente comentou sobre, a gente estava discutindo, eu e o Ariel, né, sobre o que é quântico, né? E a gente estava, Ariel, você acha que a minha arte é quântica? Aí ele falou assim, eu acho que é sim. Eu falei, mas por quê? O que é, né? Porque a gente sente, faz, mas não rotula. E aí a gente foi se informar o que era quântico. Então, quântico são coisas que são camadas, né? Camadas quânticas são universos que se interagem, é um campo de possibilidades infinitas, né? Entrando na física quântica. E aí eu falei, será que é isso mesmo? E realmente, quando o Ariel diz que ele para analisar cada detalhezinho, porque todas as pinturas, esse é um jeito meu de fazer arte. Eu faço camadas, eu faço um fundo, e desse fundo me traz algumas imagens. E aí eu foco na segunda camada. Então, eu fiz o fundo, pode ser um céu, pode ser o mar. Aí vem as ondas. Falei, bom, pode ser nuvens, pode ser... Como ele estava me explicando, que também caiu minha ficha, que a leitura do baralho é muito dual. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. E por vezes eu questionei, né, falei, mas Ariel, tudo é assim, né? Tudo tem um positivo e negativo, então realmente ele me trazia essa informação. Então eu juntei o positivo e o negativo em todas as cartas. Eu juntei com esse movimento que tem que ter. E as camadas, né? Então eu fiz a lua no fundo, que é uma lupa, outra camada veio os peixes, outra camada veio as coisas, as plantas, as algas, depois veio o oxigênio. Então, uma camada em cima da outra. Então, eu imagino que quando o Ariel para observar, ele consegue ver a profundidade das camadas, né? Com E certeza. a informação que cada camada traz. Né? É exatamente isso. Eu diria até que é tridimensional, Sim. que tem várias dimensões, Sim. não só três, tem além. Sim. Por quê? Desculpa. Porque cada detalhe teu no desenho é muito armado. Por exemplo, nesta carta aqui do envelope, que por coincidência seria a carta 27, o que é o envelope? Né? O envelope, ele está fechado aqui. E por estar fechado, a notícia não é sabida. Então eu sempre, para brincar com os consulentes, eu digo, tem um segredo aqui. Né? E eu vou depender das outras cartas para entender que notícia que ele vai receber, que segredo que ele vai receber. E aí e um dia conversando com a Márcia, falei, nossa, você colocou o número 27 aqui e tem um monte de cartas saindo aqui. Por quê? Porque as notícias não param. Os acontecimentos na vida da pessoa não param. A vida é um flash, é uma surpresa a cada dia, né? Bom, aqui eu coloquei, nesse elemento aqui, eu coloquei um selinho, que não dá para vocês lerem, mas está escrito prioridade. Né? Porque é uma coisa para você, para e presta atenção, se chegou para você é sua, não tem essa expressão, né? Chega uma carta para você é sua. Então eu coloquei, o número também foi intuitivo, eu não sabia que ia ser a carta 27, mas eu senti a necessidade de colocar essa caixinha de correio aqui, mais aberta. Então eu falei para o Ariel, olha, na minha vida, minha caixa do correio está sempre aberta, para receber qualquer informação. Né? E aqui eu coloquei várias cartinhas, então quando você se aproxima para ver, você vai ver que tem cartinhas de amor, tem cartinhas de negócio, tem cartinhas de documentos, assim, tudo chegando dentro da minha caixa postal. E eu pensei assim, eu vou deixar sempre a porta aberta e acolher o que tá por vir. E essa é a carta. Essa carta, para mim, ela é muito, muito importante, porque quando as pessoas estão buscando respostas, eu uso essa carta para saber as respostas que elas precisam, né? E óbvio que ela depende de outras cartas. Então, se você tem um segredo, faça uma consulta comigo. Mas esteja aberta. Olha, tem uma outra carta aqui, muito importante, extremamente importante,
E a Márcia vai poder falar muito que Ai, é a meu carta do Deus, anel. essa carta. Quando a gente foi fazer a carta do anel, a Márcia me trouxe uma ideia maravilhosa. Conta aí. Nós vamos falar. Bom, essa carta, assim, olha, eu vou ser bem sincera. É uma carta que eu tinha uma experiência. Esse anel foi apresentado para mim por uma pessoa muito importante na minha vida, que é o meu companheiro de viagem, né? Sem rótulo, sem nada, é um companheiro de viagem. E ele me mostrou esse anel, que é um anel celta, né? Celta. E ele escocês. Ele tem... E não irlandês. Irlandês. E ele tem um significado muito interessante. Quando você põe um coraçãozinho no dedo voltado para frente, para fora, significa que você está aberto a uma nova relação. Quando você coloca ele voltado para dentro, para o seu coração, significa que você está bem, está tranquilo, está com amor, né? Ou na sua vida, ou amor próprio. Então, esse anel não diz só apenas a relação com o outro. Pode ser uma relação de amizade, uma relação de marido e mulher, uma relação de amigos. E essa relação de amigos acabou me trazendo... a minha amizade com Ariel se tornou o nosso ícone. Não é uma carta principal, mas hoje a gente tem esse anel que significa essa carta. Depois o Ariel pode até mostrar, tá no dedo dele. Tá no dedo, aqui. Mas deixa eu contar um pouquinho a lenda, né? Sim. Conta a lenda que um irlandês, ele tinha uma noiva, e eles iam casar. Só que aí ele foi roubado e foi levado como escravo e ficou muito tempo fora por um orífides. É isso? E ele aprendeu a fazer joia. E a noiva ficou esperando ele, não casou. E anos depois ele conseguiu escapar da escravidão e ele voltou com esse anel. Né? E aí a Márcia falou, vamos fazer esse anel, e ficou. E aí o anel tá aqui, tá? Se vocês olharem, é igualzinho. E ele representa o amor. Hoje o meu tá aqui, tá assim. Normalmente eu gosto de deixar ele pra dentro, porque eu gosto de buscar o meu coração, mas eu também deixo pra fora. Sim. Né? E tal. E esse anel, ele tá ligado a essa carta do coração. Sim. O que é o amor, né? O amor nada mais é do que a capacidade de você amar um lugar, um sentimento, uma pessoa, sim, né? E aí eu queria que você colocasse e tantos símbolos que tem aí e a sim, beleza que tá esse coração. Sim, obviamente coração remete ao amor, é a primeira o ícone que vem na nossa mente. Mas para mim eu imaginei, sabe aquele amor crístico, o amor de Jesus. Incondicional? É um amor incondicional, né? E antes de fazer essa carta eu estava fazendo uma meditação, e nessa meditação eles falavam assim, feche seus olhos, vai para dentro de você, e imagina que o Cristo está vindo te visitar, né? E aí ele está sentado à sua frente como seu amigo, e ele diz assim, olhe para o meu coração, né? Coloque toda a sua tristeza, todas as suas dúvidas, os seus medos, né? Na chama do meu coração. E isso me marcou tanto, e é uma meditação que eu faço até hoje quando eu tenho esse sentimento, esses sentimentos que me destroem sendo queimados pelo coração crístico. E aí o Ariel me passou essa carta. Então, assim, foi uma coisa tão imediata. Eu tentei colocar aqui alguma coisa assim como divino mesmo, né? Então tem as flores em volta, tem essa flor no centro, porque a flor, ela também, para mim, é uma coisa tão suave, e ela pode estar dentro do coração, mesmo com aquele coração ardente, né, que a gente tem,
enfim, foi muito fácil de fazer, porque eu tinha isso na minha cabeça fresquinho, essa meditação, e eu tentei passar nesse desenho. Perfeito. Quando eu olho para esta carta, eu sempre olho para dois caminhos. Os caminhos do sentimento do consulente e o caminho do coração mesmo. Às vezes, quando vem algumas cartas, eu falo para a pessoa, cuida do seu coração. Seu coração não está bom. Ou no campo afetivo ou no campo da saúde, né? Eu sempre olho, aqui eu sempre tenho a sensação de que uma energia positiva está saindo para fora. E a rosa, de uma certa forma, eu sou muito apegado às histórias dos santos católicos. Então, toda vez que eu vejo essa carta, eu lembro de Santa Teresinha das Rosas. Santa Teresinha das Rosas foi uma santa muito linda que morreu aos 24 anos. E a história dela é muito interessante. Ela era irmão de um outro santo também, que também morreu muito jovem. Eu não lembro o nome, mas ela foi irmã de um outro santo também. E ela se tornou freira e ela morreu aos 24 anos. E quando ela morreu, começou a acontecer um monte de milagres, um monte de milagres. E aí uma beata falou para o padre que isso estava acontecendo. O padre falou, não acredito. Ele falou, se isso for verdade, que eu recebo uma rosa. E ele ganhou uma rosa vermelha, mas aí ele virou e falou, tem que ser branca. E aí ele ganhou uma rosa branca, né? Eu já fiz vários pedidos a ela e algumas vezes eu ganhei a rosa inesperadamente. Sim. Então, eu vejo nessa rosa um milagre. Uma vez eu perguntei para um consulente, você está esperando um milagre acontecer na sua vida, né? E essa rosa, ela me chamava tanta atenção que eu falei, e vai acontecer. 2 semanas depois ele me ligou e falou, o emprego que eu queria, que estava difícil, aconteceu. Uau, Você que entende? bacana. Então, a fala da imagem. Então, quando você é um tarólogo, um cartomante, você joga, você tem que prestar muita, muita atenção nos detalhes da criação, né? Então, o amor que tem nesse trabalho da Márcia, ele me leva a muitos lugares. Eu poderia falar horas sobre cada efeito criado que nos dá a sensação de um acontecimento na vida do consulente. Nossa, Por isso que eu perfeito. digo, porque quântico para mim também é essa tendência a entender mais a nova era, né? Perfeito. Aí vamos para a penúltima carta, são 36, a gente não vai falar todas, Mas vamos falar uma próxima vez. não, aos poucos aqui, que eu quero falar sobre outras coisas com a Márcia. Essa é a carta da foice. A foice é o seguinte, quando você corta o fêmur, você arruma ele ali. Então nessa carta, por exemplo, ela já nos trouxe uma situação em que o trabalhador, ele recolheu todo o fêmur, ele colocou a foice numa posição de descanso e ele está olhando como se ele fosse um empresário e pensando, o que eu vou fazer com esse material? Para onde eu vou vender? Como eu vou distribuir? Ou se for conhecimento, o que eu faço com esse conhecimento? Então é uma carta de reflexão para como a pessoa vai direcionar o trabalho dela, aquilo que ela colheu e aquilo que ela colheu nos sentimentos, na coisa material. Sim. Diga a sua percepção. Então, aqui eu imaginei assim, a colheita, né? O lado positivo da foice. Porque falando de novo do Ariel sobre dualidade, positivo, negativo, eu pensei, poxa, que coisa, o que é a foice, né? A foice já tem aquela imagem de morte, de cortar. Mas aqui, nesse caso, ela foi usada para cortar o feno. E depois, essa figura humana em cima desse monte de feno, que é uma imagem muito normal da gente ver, né? Quando a gente vai passear pelo interior, assim, ele está sentado, ele está feliz com o feito. Né? Ele assim, eu fui lá, eu cortei tudo e agora eu estou aqui me regozijando com isso, né? Com o meu feito, com o que eu realizei. E tem muito a ver com quando você faz uma colheita, mesmo não sendo frutos, né? Mas isso não deixa de ser um resultado da foice que teve que ser cortado para gerar isso, depois outras alimentos para os animais também, enfim. E aí eu coloquei também um celeiro aqui, porque é o lugar onde você armazena aquilo que você
que você colheu, né? Acho que como uma analogia na vida, né? A gente Perfeito. colhe e a gente tem, é um lugar muito precioso, porque a colheita é uma coisa divina, né? É o seu esforço físico que você foi lá, realizou, materializou, plasmou e guardou para ser usado com parcimônia, como posso dizer? Para ser usado Para ser negociado, para ser usado, para ser de uma maneira. transportado, para criar um comércio também, né? Porque é um comércio, Sim. mas ao mesmo tempo tem a mão do homem, tem a mão quando eu olho para essa carta, eu olho para o trabalho que ela faz. Sim. E a foice, eu olho para o sentido positivo da foice, né? Então é uma carta. Mas eu gosto muito de olhar para esse personagem que você colocou em cima da foice como se ele fosse um empresário pensando como que ele vai negociar a vida dele, né? Ele está Então, bem eu vejo pensativo, um tipo, pouco o que eu faço além com isso agora? do alimento, eu vejo como um canal de entendimento. Sim. Porque o que a carta é do cotidiano? O que o baralho do cotidiano é? Eles são possibilidades de como a gente pode trabalhar o nosso cotidiano. O carteiro, ele tem um cotidiano quando ele leva a carta. O colhedor de femo, ele também tem isso. O empresário também tem. Então, eu consigo visualizar muitos caminhos por isso. A gente pode utilizar a carta como uma simbologia e pode utilizar ela como um efeito real. Do que ela realmente representa. Mas se a gente olhar para... Por isso que eu falo, por que baralho do cotidiano? Porque quando a gente olha para essa paisagem cotidiana, a gente pode refleti-la de várias formas, para vários lugares, para o empresário, para o trabalhador, para o funcionário. Então, por isso que é muito importante para mim entender quem me procura, para eu trazer esse olhar. Ouvindo você, me parece bem assim, que é a valorização do esforço. De cada um. E de cada etapa e de cada lugar. Então não é só sobre quem traz o femo, é quem traz a vida. É sobre isso. E a última carta que nós vamos falar é uma das cartas mais legais, que é um dos meus símbolos espirituais mais importantes, que é a árvore. Nessa carta, eu marco as raízes profundas, eu marco família, eu marco a origem, eu marco sabedoria, eu marco o passado, eu marco o presente, eu marco o futuro, eu marco a longevidade. É uma carta que falar pouco sobre ela é muito e falar muito sobre ela é pouco. Sabe? Porque ela é de uma profundidade, assim, porque a gente está falando de raízes, né? Para mim, cada raiz que a Márcia trouxe ali representa uma encarnação que a pessoa possa ter tido. E uma encarnação de cada árvore. Eu lembro de uma história de uma pessoa que nos anos 50 tinha uma árvore no horto florestal e ela ficou ouvindo uma música e dançando com os amigos. E eu olhei para essa mesma árvore e pensei quantas histórias ela adquiriu, né? E essa árvore, ela traz isso, é fertilidade e sabedoria. Bom, a árvore é meio óbvio, né, o tempo que ela dura com relação ao nosso corpo físico, então ela é uma testemunha, ela vê a nossa vida passar, né, gerações às vezes passar, e então ela traz toda essa energia do mundo, dos seres viventes que estão aqui, ela traz com ela sabedoria. Por isso que muitas pessoas gostam de abraçar a árvore, eu sou uma delas, que sente essa energia do uno, do todo, né? E eu fiz a árvore com, não sei se dá para ver no vídeo, mas eles têm o tronco, ele é todo feito com imagens, com pessoas. Então são pessoas que fazem o tronco dessa árvore. Na minha cabeça é uma coisa que nós somos filhos da natureza. E quanto mais a gente fica enraizado, mais a gente tem essa solidez na natureza. Então aqui eu imaginei as raízes como sendo as nossas raízes, na sola dos nossos pés, trazendo essa solidez quando a gente precisa. E ao mesmo tempo, através do tronco da árvore, a gente tem uma conexão que vai em direção ao céu, né? Ao universo, os frutos. Então, para mim é tudo o que eu desejo
para mim e para todos, que a gente tenha essa firmeza, com os pés aterrados, né, como raízes, até o centro da terra, mas que também a gente tenha a fortaleza do tronco e a imaginação, né, o céu, alcançar o céu, que as árvores são maiores que nós fisicamente, ou seja, para que a gente ter essa conexão com o universo. Perfeito. A árvore também, eu vejo na árvore também a sabedoria da pessoa, tá? O que ela está fazendo com a vida dela, por exemplo. Depende de como estão as cartas, às vezes eu olho e falo, o que você está fazendo com a sua vida? Pergunto para a pessoa, olha, daí eu começo a dar colocações. Ela tem toda essa árvore arqueológica que vem dela, da família, de tudo, mas muitas vezes ela não usa essa energia. As cartas que vêm são negativas em volta, aí eu falo para ela, está na hora de você trabalhar suas raízes, está na hora de você trabalhar os seus conceitos. Você já perguntou para o seu pai, para o seu avô, para a sua mãe, como que eram as histórias dele? Você já foi buscar o seu passado? O que você traz, né? Exatamente. De maneira consciente ou inconsciente. Exatamente. Então essa carta, ela mostra se a pessoa está fazendo um bom fluido da vida ou não. Perfeito. E a hora de mudar. Eu uso essa carta para ter... Eu sempre tenho momentos de comunicação com os meus consulentes. Então cada carta vai... Quando a pessoa fala assim, eu quero um conselho, eu olho para esta carta e eu vou buscar um conselho nesta carta. Então, Márcia, a árvore, ela para mim é como eu falei aqui em um momento, ela é um símbolo muito importante. Eu não sou adepto de fazer tatuagem, que eu tenho um certo receio, mas eu já falei para você que eu faria uma árvore aqui. Sim. Né? Quando a gente começou, no dia 1º de novembro do ano passado, e vai fazer um ano esse podcast, eu e o Rodrigo, a gente ficou e eu quis a árvore porque é o meu símbolo preferido. Sim. Então fazendo um ano. E é muito engraçado a gente finalizar essa parte de falar sobre o baralho com a árvore. Então a árvore, bacana. O que ela nos representa? A raiz profunda que a gente está construindo aqui com tanto amor. E esse podcast... A ideia dele é falar sobre pessoas, sobre anônimos, todo mundo tem uma história linda para contar, trazer luz para as pessoas. Sim. Que eu amo. Eu adoraria trazer, por exemplo, um catador de lixo e conversar, porque eu já conversei com essas pessoas, eles são maravilhosos. Nossa, tem muitas histórias. E eu quero muito, eu lembro que eu sou terapeuta floral também, uma vez um catador de lixo, né? Ele estava triste, então eu falei para ele, você está muito triste. Aí eu falei, eu faço floral, você quer um... Aí eu fiz um floral para ele, antivampirismo, e dei para ele. Na semana seguinte, os outros batiam na minha porta e me pediam floral. Sensacional. Então, eu quero agradecer por esse ano, agradecer por ter te conhecido, e quero mostrar o nosso baralho. Sim. Deixa eu abrir aqui para explicar uma coisa. Aqui, então, são as cartas. São 36 posso falar cartas. da experiência que eu tive da exposição dele no Canadá? Pode. Deixa eu só concluir esse pedacinho e que eu quero falar Aí são 36 cartas. E nas cartas finais tem essa historinha que a gente está contando. Você sempre vai ouvir um pouquinho diferente, porque é como eu falei, ela tem um leque de pensamentos, tá? Quando eu gravar o curso todo, aí eu vou aprofundar mais sobre cada carta, sobre cada situação. Agora eu quero que você fale sobre. Então, foi muito interessante, que eu fiz uma exposição no Canadá, e eu coloquei as cartas da ilha onde eu moro, e meus trabalhos sem ser com cartas, né? E aí, o Ariel me mandou algumas cartas, essas originais que vocês viram aqui. Então, eu coloquei 8 cartas na parede, na exposição, logo na entrada. E aí as pessoas que estavam montando a exposição, elas começaram a querer saber o que significava aquelas cartas, porque não estava em inglês. E aí eu fui explicando para quem estava montando a exposição. Aí eles falaram, nossa, essas cartas têm que estar num lugar. E eles arrumaram uma vitrine de acrílico para colocar as cartas. Estava uma preocupação se as pessoas iam entender. Bom, a exposição ficou por 2 semanas no ar. E aí eu acabei indo para a exposição todos os dias, e as pessoas ficavam em frente e falavam assim, posso escolher uma carta?
E foi muito bacana, porque normalmente você escolhe uma carta assim, né? Mas na parede, assim, abriu a minha mente, porque a gente tem planos de fazer uma exposição aqui no Brasil com as cartas originais, onde as pessoas podem ir e escolher. Assim, eu gosto dessa, qual o significado? Porque mesmo quando você lê, pelo menos o que eu aprendi com a Ariel, mesmo quando você lê o significado de uma, sempre tem alguma coisa que a pessoa do lado está ouvindo e fala, nossa, mas isso serve para mim também. Né? Perfeito. Então, assim, foi uma experiência muito bacana que eu passei parte do tempo explicando as cartas escolhidas e abriu a nossa mente para fazer futuramente, Uma quem sabe, uma exposição exposição aqui, aqui em São Paulo. e eu tenho muito sonho, tanto de fazer exposição, quanto que a Márcia mostra a arte dela, desenhe, pinte e tal, porque esse é o primeiro baralho. Eu tenho um pensamento aqui de fazer o baralho do cotidiano, parte 2, que seriam mais 36 baralhos, Ai. dando continuidade a esse aqui. Então, nós fizemos isso, foi, quanto tempo a gente demorou? Um ano? 1 ano e meio. Um ano e Porque era meio. assim, eu mandava o material para ela e deixava ela à vontade. Uma semana, 2, 3, e eu nunca ficava pressionando, não. Aí mas eu sempre naquela ansiedade de ver o resultado. Aí vinha. Aí eu já gravava o novo. E eu na Ia. ansiedade de saber a próxima carta. Teve um dia que ela falou, nossa, eu já fiz o curso. Eu já fiz o curso, é verdade. Eu aprendi. Então, é tão bonito o baralho do cotidiano, né? Tanto que eu estou colocando o nome de cotidiano em tudo. Por quê? Porque é sobre isso, é sobre entender o cotidiano. Porque o objetivo desse baralho é tornar ele fácil para qualquer pessoa ter acesso. Sabe? É uma mistura de oráculo com carta, com tudo, É uma mistura Ariel. de oráculo com vida, com sentimento, com saudade, com vontade, com café, sabe? Que coisa melhor do que você fazer um cafezinho na mesa da tua cozinha, botar um paninho ali e ficar buscando o que você quer entender, olhando para uma janela bonita. É sobre isso, é sobre ter esse amor. Por isso, sabe? O meu sonho é que todo mundo pegue esse oráculo e aprenda a lidar com ele, porque o oráculo fala, o baralho fala. E quando você se torna sensível o suficiente para ouvir, você se torna um ser mais leve. E é sobre isso. É verdade. O meu propósito na vida hoje é ajudar essa transformação que a Terra está fazendo. Eu não vejo a hora das pessoas serem completamente leves. Porque a gente é humano, então tudo que a gente sente, a gente sabe que o outro está sentindo também. Exatamente. Então é fácil de entender quando você tem um pouco de empatia, e fala, poxa, se eu estou me sentindo assim, pode ser a ressonância Schumann, pode ser o que for, mas assim, está atingindo a todos. As mudanças que estão acontecendo hoje atingem a todos, né? E a gente sente isso. Então é fácil de se colocar no lugar do outro e desejar que eles tenham um pouco de alívio. Perfeito. Márcia, e agora? Você vai ficar no Brasil por uns dias e depois você volta para o Canadá e vai continuar suas exposições? Sim, agora o meu plano é em dezembro eu volto e estou com algumas ideias para a próxima exposição, mas também estou com algumas ideias aqui com o nosso baralho. Sim. E eu acho que... Em breve vocês vão ter muitas surpresas, a gente vai se comunicar toda vez que a gente se reencontra. A gente sempre cria alguma coisa de alguma forma, natural, né? Ou um resolve o problema do outro, ou um ajuda o outro a entender determinadas regras. Porque a nossa vida, é engraçado, né? Acabou virando um cotidiano. A gente às vezes fica longe, mas a gente sabe exatamente o cotidiano um do outro. Eu acho que essência. a gente... Desculpa, pode falar. Pode falar. A gente acho que se completa numa coisa. Eu não sei ler cartas, né? O Ariel faz isso há muitos anos com muita naturalidade. Como a minha pintura, eu também faço isso com naturalidade. Então, quando a gente pega o nosso presente, que a gente está aqui para dar esse presente, toda vez que o Ariel fala assim, você não sabe, eu fiz uma leitura fantástica com os seus desenhos. E para mim é muito gratificante porque é tudo o que eu quero. É tudo o que eu quero, deixar um legado, mas feito com a minha arte. E tudo que ele quer é também deixar um legado para as pessoas com a leitura que ele faz. Então, acho que está aqui o resultado
sim. do nosso querer. E eu quero agradecer a Márcia, porque assim, ela me ajudou a melhorar minha sensibilidade, porque para mim não interessa fazer Às vezes eu vou atender um consulente que ele está muito sofrido, mas eu procuro sempre a delicadeza, eu procuro sempre a alma, eu procuro sempre o amor. Sou duro também, às vezes eu preciso ser, Sim, porque tem uma energia que emana em mim, e quando essa energia fala vai, eu vou. Eu vou, e sim. hoje eu vou sabendo que eu tenho um baralho que eu ajudei no processo de criação, que me ajuda a entender e que eu tenho coerência naquilo que eu quero buscar para o outro. Sim. E tanto que eu sempre pergunto: faz sentido para você? Essa é a minha pergunta É, básica em é, todas as leituras. Então, Márcia, eu quero te agradecer muito, dizer que nós somos irmãos de alma de muitas encarnações. sim. Vou te agradecer de novo por ter me ajudado nesse sonho, e vamos pro baralho do Vamos, cotidiano vamos, 2, sim. Vamos lá no dia a dia. tá? Olha, é, é sobre amor isso, é sobre amizade, é sobre carinho, e eu quero agradecer o Rodrigo também por um ano aqui de podcast, um ano aqui fazendo isso, de alguma forma deixar a minha voz, a minha vontade e o amor que eu tenho pela existência. Gratidão mesmo, universo.